Janeiro já começou, daqui a pouquinho vem o Campeonato Carioca, mas convenhamos, né? Ninguém tá pensando em Campeonato Carioca agora, tá todo mundo focado, preocupado no mercado de transferências e quais serão os reforços e como será fechado esse elenco do Fluminense, pelo menos para esse primeiro semestre. Tem muita coisa acontecendo também em relação às saídas, muitas sondagens, certamente teremos mais saídas até ali o início do ano de fato, né? O início do Campeonato Brasileiro, eu acho que dá para colocar esse ponto de corte aí. Eu acho que o foco da diretoria vai ser ter um time montado para o início do Campeonato Brasileiro. Né? É claro que o ideal é acertar o quanto antes para o jogador já vir fazer pré-temporada, mas enfim, a gente está numa situação importante, aliás, uma situação difícil de calendário. Né? Tudo muito espremido do ano passado para esse ano. Então também não tem muito como fazer milagre. É assim, está difícil para todo mundo no mercado. E aí a gente vem falando sobre as possibilidades, o que já está acontecendo agora. O que a gente tem de definição até agora? São 2 reforços contratados, James e Guilherme Arana. Podem chegar Hulk, pode chegar Savarino. Estou gravando esse vídeo aqui antes da definição aí do Hulk. Então, dependendo do momento que você tiver assistido, pode estar valendo ainda ou pode não estar valendo mais, dependendo da resposta que ele der lá para o Atlético Mineiro. A gente tem essas 2 situações em andamento e outras que ainda podem acontecer. Olhando para o que a gente tem agora, além de um outro cidadão que eu vou citar aqui, que é o Nino, tá? Levando em consideração que o Nino ainda pode ser uma possibilidade, sem dúvida alguma, uma das janelas mais fortes do Fluminense nos últimos tempos. É o Fluminense realmente chegando pesado para montar a partir da base que já existe, que conseguiu alguns resultados importantes, apesar de não ter conquistado título, mas conseguiu resultados importantes em 2025. O Fluminense está indo em busca de um elenco que pode realmente brigar por grandes conquistas esse ano. É claro que no futebol tudo depende da prática. Não adianta a gente falar e a gente cria expectativa e não tem jeito. Torcedor é assim, a gente cria expectativa. Né? As coisas vão acontecendo, é inevitável. Eu tento colocar o pé no chão, até para ser honesto com vocês aqui e não ficar iludindo além da conta. Mas acho que o Fluminense está, e trouxe essa informação aqui, o Fluminense está mirando em jogadores valorizados no mercado, jogadores que têm mercado. E por isso, a galera ficava falando lá atrás, e eu cheguei também a ponderar isso, falei, cara, vamos com calma, eu sei que a ansiedade de todo mundo é alta nesses momentos, mas quando você está mirando grandes jogadores, o negócio é mais difícil. Eu sei que tem muita gente que é contra a vinda do Hulk pela idade dele, porque acho que ele está num declínio. E eu respeito essa opinião e sei que isso também tem que ser levado em consideração. Eu já falei sobre isso aqui. Mas é inegável, não dá para debater, que a contratação do Hulk ela tem um impacto no nosso mercado. O Fluminense está indo lá tirando o jogador. Gente, é só você ver a reação dos torcedores do Atlético. Os torcedores do Atlético estão putos pra caramba, a maioria, porque, primeiro, tudo bem, o Arana estava já desgastado, mas vai para o Fluminense, já não gostaram. E muita gente queria a continuidade do Arana. Agora vai ver a opinião do torcedor do Atlético e pergunta ao torcedor do Atlético, primeiro se ele quer o Hulk saindo. Alguns até querem. Mas a outra parte não quer e muito menos para um rival aqui do Brasil. É só dar uma olhada nas redes sociais. Então isso tem um impacto. Não dá para debater e negar que é uma contratação de impacto de um jogador que é muito grande aqui no Brasil. É muito grande. Então o Fluminense está mirando esse atleta, se pode fazer se concluídas essas negociações, porque tem mais coisa vindo aí, uma das grandes janelas, na minha opinião, nos últimos tempos. É cedo ainda para dizer, é cedo. E quando eu falo isso, falo em questão de investimento também, que pode bater um recorde, novamente. Vamos aguardar e esperar para ver depois o balanço final de tudo isso, de quem saiu e de quem chegou. Mas o que me agrada é que o Fluminense está buscando jogador ou jogadores para qualificar o seu time titular. O Hulk, para chegar, e se chegar, vai jogar. O Savarino, se chegar, vai jogar. O Arana é titular. Então, se vai dar certo ou não, aí vamos, né? É outra etapa. Mas o que me agrada é que estão mirando
em jogadores para chegar e encorpar o time titular, e desse time titular que ficou em 2025, que tem bons jogadores, alguns passarão a ser banco e isso fará automaticamente com que o Fluminense qualifique o seu banco de reservas e as suas opções, algo que também faltou muito no ano passado. Enfim, essa postura me agrada e a gente está caminhando para fazer uma boa janela. Uma janela muito interessante, mas, é claro, vai depender das próximas negociações, se elas darão certo ou não. Eu sei que tem muita gente me perguntando sobre Nino. Porque, de novo, muita especulação vindo de lá. Vindo de lá não, né? Tem um perfil falando muito sobre isso, que é o Ekrim Konur, o jornalista turco. Que assim, eu vou ser bem sincero, bem honesto com vocês, tá? Eu não costumo fazer isso, não estou aqui para julgar o trabalho dos outros, não é esse o meu perfil, não é essa a minha intenção. Mas esse jornalista, a verdade é que ele chuta pra cacete, um monte de coisa. Um monte de coisa. Uma hora vai acertar. Uma hora vai acertar. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, esse tipo de informação, muita gente acha que é fácil, mas não é. Exige tempo, persistência, para você apurar e levar a informação para o torcedor. Essa questão do Inestrosa continua. Ontem teve matéria do Olé falando que o Inestrosa está indo para o Fluminense. Sabe qual é a matéria do Olé? É repercutindo o que estão falando aqui no Brasil. E a minha apuração, futebol tudo pode mudar, eu sempre deixo claro isso, mas a minha apuração até ontem é de que eu não tinha nada com o Inestrosa. Nada. E as pessoas continuam falando, especulando. E assim vai. E aí os jornais começam a repercutir. E o Konur já vem falando do Nino há muito tempo. Eu recebi uma informação sobre o Nino dias atrás, de que o Fluminense estava com uma proposta pronta e estava viabilizando para enviar essa proposta para a Rússia. E aí o que eu faço? Eu vou lá e publico, eu venho aqui e falo para vocês sem apurar nada? Não. Fui atrás, apurei, levei 2 dias para ter uma resposta mais concreta. E naquele momento, já tem, sei lá, uma semana mais ou menos, a resposta foi: não, isso não é verdade. Não está acontecendo. Pode estar acontecendo hoje? Pode. Porque o Nino já deixou as portas mais que abertas para o Fluminense. O Fluminense depende do Zenit querer negociar. Se o Zenit resolver mudar de ideia, automaticamente tem negócio. Isso pode acontecer, a janela está aberta. Agora, está acontecendo agora, o Fluminense tem algumas publicações, redes sociais, o Fluminense pressiona o Zenit. Gente, como é que o Fluminense vai pressionar o Zenit, gente? Pressionar o quê? Tá tudo alinhado com o Nino. Se ele for liberado para negociar, o Fluminense vai negociar. Pode acontecer? Pode acontecer. Ainda pode acontecer. E tem uma negociação rolando que pode impactar isso. Ontem, se não me engano, foi o André Hernan que informou que o Cruzeiro fez uma proposta ao Zenit para levar o Gerson, ficar com o Gerson, 12 milhões de euros, e colocando mais o Jonathan Jesus, que é o zagueiro que o Zenit estava querendo, que estava buscando no mercado já há um tempo, e parece que ele vai entrar na negociação. É mais um estrangeiro. O Zenit, em algum momento, vai ter que liberar estrangeiro. E eles contrataram um zagueiro russo lá também, que era do CSK. Então, esse movimento, quem sabe, pode fazer o Zenit mudar de ideia agora. E aí, isso poderia, eventualmente, no efeito dominó, colocar o Nino mais perto do Fluminense. Mas veja bem, eu estou falando de um negócio que pode ou não acontecer, que envolve o Cruzeiro, que envolve outras situações que não dependem do Fluminense. O que o Fluminense poderia fazer, o Fluminense está fazendo. É se acertar com o Nino, mandar perguntar ao Zenit se pode fazer proposta, se não pode, se vai negociar, se não vai negociar, e a partir daí fazer uma oferta. Pode acontecer? Pode. Pode, e eu acho que essa negociação, se esse menino do Cruzeiro for para lá, tem uma boa chance realmente de fazer com que o Zenit possa abrir mão ali do Nino e mudar de ideia. Mas tudo isso ainda está no campo da teoria. O Fluminense está pronto, assim como tem uma proposta para o Nino, tem uma proposta para o Hulk, depende de situações que clube, o próprio jogador que tem que resolver. Tá? A questão é que o Nino é um exemplo disso, se não vier agora, no meio do ano, quem sabe, tomara, quem dera viesse agora, mas para mim o ponto que fica mais é que o Fluminense está indo para cima no mercado, está agressivo no mercado, disposto a desembolsar
cifras relativamente altas para a realidade do clube e está mirando em jogadores para vir para reforçar o time titular, né, para trazer jogador mediano, mais ou menos, que vai chegar ali. É claro que deve ter esse tipo de contratação também, faz parte, mas me agrada a forma como a diretoria e a comissão técnica também estão enxergando a montagem do grupo. É qualificar o time titular e não somente trazer mais jogadores que vão ali ficar brigando pelo banco de reservas ou brigando ou deixando o torcedor mais irritado, porque aquele que é o bom é sempre o que está no banco, né? Que a gente viu muito isso em 2025 também. Enfim, muita coisa vai acontecer, está acontecendo, e a gente vai seguir aqui apurando e trazendo as notícias e os detalhes para vocês conforme a gente for obtendo, tá? Só não sai desse vídeo sem deixar seu like aí, por favor, muito importante, e se inscrever também no canal. Ao longo desta segunda-feira voltamos com mais informações. Tamo junto, um abraço, valeu!